rei que apodreceu vivo, Henrique VIII e seu horrível fim. Aviso, esta história é real e perturbadora. Ele foi um dos homens mais poderosos da Terra. Desafiou o Papa, mudou a religião de um país inteiro e mandou rainhas para o cadafalso. Mas ninguém, absolutamente ninguém, escapou do seu destino final. Henrique VIII não morreu em batalha, não foi assassinado. Ele apodreceu vivo. Enquanto governava a Inglaterra com punho de ferro, seu próprio corpo se transformava em uma prisão de dor. Feridas abertas que nunca cicatrizavam, infecções que exalavam cheiro de morte e uma decadência tão extrema que até os servos mal conseguiam ficar perto dele. O rei que exigia obediência absoluta terminou seus dias incapaz de andar, dominado pela doença, pela paranoia e pela decomposição da própria carne. E quando finalmente morreu, seu corpo se recusou a descansar. Esta é a história real, cruel e esquecida do rei, que o poder não conseguiu salvar. Henrique VIII é lembrado como um dos reis mais poderosos, temidos e controversos da história da Inglaterra. Um monarca que desafiou o Papa, rompeu com a Igreja Católica, mudou para sempre o destino religioso do seu país e ficou eternizado por suas 6 esposas, 2 delas executadas por ordem direta do próprio rei. Mas por trás da imagem do soberano forte, imponente e autoritário, existia um homem cujo final foi marcado por dor extrema, doenças repugnantes e um processo lento e cruel de decomposição em vida. Este é o relato real e chocante do rei que apodreceu vivo. O jovem príncipe. Beleza, força e ambição. No início de sua vida, Henrique VIII era tudo aquilo que um rei deveria ser. Alto, atlético, carismático e extremamente culto, falava várias línguas, tocava instrumentos, escrevia poesia e se destacava em torneios de justa. Nada em sua juventude indicava que aquele jovem príncipe acabaria se transformando em um homem obeso, doente e praticamente incapaz de andar. Quando subiu ao trono em 1509, aos 17 anos, Henrique foi recebido com entusiasmo pelo povo inglês. Ele representava esperança, renovação e força. Seu casamento com Catarina de Aragão, viúva de seu irmão, parecia consolidar alianças políticas e garantir herdeiros ao trono. Mas o destino não seria tão gentil. O acidente que mudou tudo. O ponto de virada na vida de Henrique VIII ocorreu em 1536, quando o rei sofreu um grave acidente durante um torneio. Seu cavalo caiu sobre ele, deixando-o inconsciente por horas. Muitos historiadores acreditam que esse evento foi crucial para o início de sua decadência física e mental. Após o acidente, Henrique nunca mais foi o mesmo. Ele passou a sofrer de dores constantes, mudanças bruscas de humor, episódios de depressão e acessos de fúria. Além disso, sua mobilidade começou a diminuir drasticamente. Pouco tempo depois, surgiram as primeiras úlceras nas pernas, feridas abertas que jamais cicatrizariam. As úlceras que nunca fechavam. As pernas de Henrique VIII tornaram-se seu maior tormento. As úlceras eram profundas, infectadas e constantemente abertas. Médicos da época tentavam drená-las, muitas vezes sem qualquer tipo de anestesia ou higiene adequada. O resultado era aterrador. Pus, sangue, cheiro de carne podre e dores lancinantes que acompanhariam o rei até sua morte. Testemunhas da corte relatavam que o odor era tão forte que se sentia o cheiro do rei antes mesmo de ele entrar em um salão. Essas feridas faziam com que Henrique mal conseguisse caminhar. Com o passar dos anos, ele precisou ser carregado em cadeiras especiais e, eventualmente, passou a se mover apenas com ajuda. Obesidade, gula e autodestruição. Impedido de praticar esportes e torneios, Henrique passou a buscar conforto na comida. Sua dieta era extremamente exagerada. Carnes gordurosas, tortas, doces, vinhos e cervejas em abundância.
O rei engordou de forma descontrolada. Estima-se que, em seus últimos anos, Henrique VIII pesava mais de 180 quilos. Sua armadura final tinha quase o dobro da largura das armaduras usadas na juventude. A obesidade agravou ainda mais suas feridas, problemas cardíacos, dificuldades respiratórias e possivelmente diabetes, uma condição desconhecida na época. Henrique estava preso em um corpo que o estava lentamente matando. A mente, que se deteriorava. Além da decadência física, a mente do rei também parecia se deteriorar. Henrique VIII tornou-se paranoico, cruel e imprevisível. Qualquer sinal de traição, real ou imaginado, era punido com prisão ou execução. Foi nesse período que ele ordenou a morte de Ana Bolena, sua segunda esposa, e mais tarde de Catarina Howard, sua quinta rainha. Alguns historiadores sugerem que Henrique sofria de encefalopatia traumática, causada por múltiplos impactos na cabeça ao longo da vida, especialmente em torneios. O rei que apodrecia em vida. O estado de saúde de Henrique VIII chegou a um ponto tão crítico que seu corpo começou literalmente a apodrecer antes da morte. As infecções nas pernas se espalhavam, e o uso constante de curativos não conseguia conter o avanço da necrose. O cheiro era descrito como insuportável. Servos responsáveis por cuidar do rei frequentemente desmaiavam. O palácio tentava mascarar o odor com perfumes e incensos, mas em vão. Henrique sofria dores intensas dia e noite. Dormia mal, gritava, gemia e ordenava punições severas por qualquer incômodo mínimo. A morte horrível de Henrique VIII. Henrique VIII morreu em 28 de janeiro de 1547, aos 55 anos. Oficialmente, a causa da morte nunca foi registrada com precisão, mas acredita-se que tenha sido uma combinação de infecções generalizadas, insuficiência renal e falência múltipla dos órgãos. Após sua morte, ocorreu um episódio ainda mais macabro. Durante o velório, o corpo do rei começou a vazar líquidos em decomposição, rompendo o caixão. Um relato da época afirma que cães foram atraídos pelo cheiro e tentaram lamber os fluidos que escapavam do corpo real. Uma profecia antiga dizia que Henrique morreria da mesma forma que viveu, consumido pela própria carne. O legado de um rei amaldiçoado. Apesar de seu fim aterrador, Henrique VIII deixou uma marca profunda na história. Foi responsável pela criação da Igreja Anglicana, fortaleceu o poder da monarquia inglesa e mudou para sempre a relação entre Estado e religião. Mas seu legado também é manchado por sangue, execuções, autoritarismo e sofrimento. Ele começou sua vida como um rei ideal e terminou como um símbolo de decadência absoluta. Henrique VIII não caiu em batalha, não foi assassinado e não morreu em glória. Ele foi lentamente vencido pelo próprio corpo, pela própria mente e por suas escolhas. Um aviso da história. A história de Henrique VIII é um lembrete brutal de que poder absoluto não protege contra a fragilidade humana. O rei que desafiou o Papa, que mandou decapitar rainhas e que governou com mão de ferro, terminou seus dias prisioneiro da dor, da doença e da decomposição. Ele entrou para a história não apenas como um grande rei, mas como o homem que apodreceu vivo.